Muito boa tarde a todos. Nós vamos dar início aí à nossa aula de hoje. A orientação foi que a gente pudesse trabalhar com a aula gravada para facilitar o acesso das pessoas que estão acessando aí nesse horário de 19h50, está dando sobrecarga na rede e nem todo mundo está conseguindo entrar no portal para poder assistir a aula. Então nós optamos aí por gravar essa aula apenas em áudio e em transmissão de imagem do PowerPoint para poder facilitar e não permitir sobrecarga no sistema. Dando continuidade, então, ao que nós estamos discutindo aí, né, nós estamos encerrando o estudo sobre o Poder Judiciário. Vamos agora conversar um pouco aí sobre as funções essenciais da Justiça. Do texto que eu mandei para vocês, o texto maior, falando sobre o Poder Judiciário, nós falamos ali sobre todas as funções do Judiciário em si, e inclusive sobre aqueles órgãos que auxiliam, né, nessa atividade jurisdicional. Os cartórios extrajudiciais, enfim, conversamos sobre isso um pouco no texto que eu já mandei para vocês. O que a Constituição prevê, né, é que, por ser o Poder Judiciário um poder estático, ele é um poder de resposta, na verdade, ele não é de iniciativa, ele precisa de alguns canais, né, de chegada até ele dos problemas sociais, para que ele possa resolver e dar a sua interpretação da lei de acordo com os fatos. Então, esses canais de acesso ao Poder Judiciário, né, nós chamamos aí de acesso à justiça, até com um termo um tanto inapropriado, que na verdade seria acesso à jurisdição, ou seja, você demandar o poder judiciário com a questão social, o conflito social que se apresenta. Então, neste contexto, né, nós vamos ver aí o seguinte, que a definição de que o poder judiciário é este poder estático, e por definição constitucional de construir a sociedade livre, justa e solidária, que está lá no artigo 3º, nós precisamos que acionar o Poder Judiciário toda vez que existe um conflito social, e esse conflito demande aí a intervenção do Estado. Até mesmo se o conflito for com relação ao próprio Estado, né? Um direito social que tenha sido negado, ou um direito individual que tenha sido olvidado pelo Estado, aqueles direitos ali elencados no artigo 5º, que exija a prestação jurisdicional. Então, primeiro, está na Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 35, o direito que nós temos, né, de ter o Poder Judiciário, de acionar o poder Judiciário, né? Então, esse princípio aí chamado indisponibilidade de jurisdição, né, é o princípio constitucional que nós temos acesso à justiça. Então, para que o cidadão possa levar o seu problema até o Estado, foram criadas algumas ferramentas para que ele não vá sozinho lá, né, até pela complexidade do direito, ou pela própria liturgia do Poder Judiciário em si, né, a liturgia processual do Poder Judiciário, como operacionalizar aquelas ferramentas do processo civil, enfim, do processo judicial como um todo, a exigência aí de alguns canais de comunicação, né, para que isso possa se dar da melhor maneira possível. Então, a garantia dos direitos fundamentais que o Estado teria que assegurar o exercício pleno desses direitos e a previsão da existência de conflitos, manter esse equilíbrio entre as forças políticas do Estado, né, entre os demais poderes, e manter a sociedade numa coesão. O Poder Judiciário tem essa função, mas ele precisa ser acionado, ou seja, alguém precisa levar esse assunto, esse tema até ele. Então, o que nós vamos ver aí na aula de hoje é que este Poder Judiciário, houve com a Constituição de 88, uma abertura, uma amplitude muito grande de acessos a esse Poder Judiciário. Nós já somos um povo extremamente judicializante, nós temos muitas demandas judiciais em relação ao direito comparado ao resto do mundo, e nós temos muitas portas de entrada para levar as nossas questões sociais até o Poder Judiciário. Então, são essas questões, são essas portas, né, que nós abrimos, que nós vamos estudar no dia de hoje, aí, na aula de hoje, que chamamos aí de funções ou órgãos ou funções que são essenciais a essa administração da justiça, né? A chegada da resposta do Poder Judiciário até o cidadão, até aquele que demanda realmente a sua interferência do Poder Judiciário. Bem, sabemos que o cidadão, pelo próprio princípio constitucional, ele tem o direito de acionar o Estado sozinho, né? Ele próprio acionar o Estado, através do que nós chamamos lá no direito processual de ius postulandi, né? É o direito de postular. Mas, enfim, nem toda situação, né, nem todos os casos,
é possível que o cidadão comum use dessa ferramenta do ius postulante. Em determinadas circunstâncias, há necessidade de uma assistência técnica, há necessidade de uma assistência formal, e em outros casos, na grande maioria dos casos que nós temos no Poder Judiciário, os direitos são difusos, ou são direitos que não pertencem individualmente a ninguém. Então, como acionar, por exemplo, um direito que não me pertence, né, já que a ninguém é dado estar em juízo pleiteando direito que não lhe pertence, né, pleiteando direito de terceiro, ou pleiteando direito alheio, ou mesmo com aqueles direitos que nos pertencem, mas não nos pertencem de maneira individual, nos pertencem de maneira coletiva, nos pertencem de maneira difusa, né, quem poderia estar em juízo a demandar esses direitos? Então, com esse propósito, né, de resolver tudo isso, a Constituição trouxe algumas ferramentas, né, criou ali alguns órgãos, ou habilitou alguns órgãos, alguns organismos de Estado e membros da sociedade, para que possa exercer essa função e dar ao cidadão o direito o exercício pleno, né, dos seus direitos. Então, lá no capítulo 4 do título 4 da Constituição, né, do artigo 127 até o 135, nós temos ali o que são, né, o que seria aí umas funções essenciais à justiça, ou aqueles órgãos que não integram o Poder Judiciário, não fazem parte da estrutura do Poder Judiciário, mas são as entidades ou organismos revestidos, né, do poder constitucional de acionar o Poder Judiciário, ou então aqueles a quem indica, né, uma maior atribuição, ou maior responsabilidade de acionar o Poder Judiciário para o pleno exercício dos direitos garantidos pela Constituição. Então, veja bem, aí nós temos os 4 principais órgãos, né, de acionamento do Poder Judiciário. Na tela aí estão aparecendo 5, né, porque tem o Conselho Nacional do Ministério Público, é um órgão de controle, na verdade. Nós já falamos sobre isso na aula passada. Então, aí está o Ministério Público, né, no primeiro item aí que aparece, que é o grande advogado da sociedade, a quem compete aí a defesa dos direitos constitucionais coletivos, difusos e individuais indisponíveis, né? Eu acho que todos vocês têm noção aí do que se trata isso, nós podemos dar uma palhinha sobre esse assunto aí mais adiante. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, ele foi criado lá pela emenda 45, de 4, porque o Ministério Público, sendo um órgão autônomo, né, ele precisava de ter um controle social, e como todo o sistema de Estado brasileiro está baseado no sistema de freios e contrapesos, né, nós já falamos bastante sobre isso aí, a intenção de que o poder tenha um controle, e esse controle tem que ser externo, não só um controle interno com relação às suas atividades e finanças, mas um controle externo com relação à eficiência, com relação ao resultado que tem dado à comunidade. E nós falamos muito sobre isso no Conselho Nacional de Justiça na aula passada. E no mesmo viés, né, nós temos aí o Conselho Nacional do Ministério Público, foi criado na mesma emenda, com o mesmo propósito. Nós vamos detalhar isso mais adiante. Nós temos a advocacia pública, né, que é o exercício de advocacia em nome do Estado, em nome do governo, e independente do Ministério Público lá em cima, né, no primeiro tópico. Nós temos a Defensoria Pública, que foi criada com a Constituição de 88, com o propósito de dar assistência jurídica às pessoas que não têm acesso a advogado, ou que não têm dinheiro para custear um processo judicial, ampliando aquele conceito lá de assistência judiciária gratuita, né? Ela tomou um outro conceito depois da Constituição de 88, nós vamos falar sobre isso também. E um pouco aí sobre a advocacia privada. Nós não vamos entrar em muitos detalhes com relação à advocacia privada, porque vocês terão um curso inteiro aí de ética profissional, e lá no curso vocês terão a oportunidade de discutir exaustivamente com o professor da disciplina, né, a Lei 8906 de 94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, o Estatuto da Advocacia e da OAB. Bem, então aí no artigo 127 até o 135, nós vamos passar aí dar uma discutida com relação a isso. Bom, o Ministério Público está aí logo na primeira fase, ele tem 3 funções básicas aí na Constituição, definidas assim na Constituição, que é a tutela dos direitos individuais indisponíveis, os direitos coletivos e os direitos difusos. Nós já discutimos isso, né, na teoria geral da Constituição, falamos um pouco sobre o que são esses direitos, né? Aquela individuais são aqueles direitos que são elencados no artigo 5º, e nós partimos da lição lá de John Locke, né, os direitos do indivíduo, a vida, a propriedade e a liberdade, mas
alguns direitos desse elenco, né, dos 78 incisos ali do artigo 5º, alguns dos direitos são indisponíveis, ou alguns direitos o cidadão não tem condições de manifestar sobre ele, não pode dispor sobre ele. Os direitos à vida, por exemplo, né, ou mesmo o direito ao bem-estar, né, de determinadas pessoas, ou mesmo aquelas pessoas que tendo determinados direitos não conseguem acioná-los por uma circunstância ou outra qualquer. Ele está impossibilitado, às vezes, de exercê-lo, como uma criança, ou um deficiente, ou um idoso, ou indígena, que tendo os direitos ali, cabe ao Ministério prestar um juízo. Nós vamos detalhar isso oportunamente. Os direitos coletivos são aqueles direitos de grupo, né? Direitos que alcançam um determinado grupo, como situações em que a sociedade precisa de uma intervenção, podem ser grupos localizados de pessoas, né, como a comunidade escolar, por exemplo, ou como uma cidade inteira, né, a sociedade que ali se representa, e com relação aos seus direitos de boa governança, coisas desse tipo. E no terceiro tópico nós temos o direito difuso. Nós exemplificamos isso aí na teoria da Constituição, ao dizer assim, é o direito que não pertence a mim nem a você, individualmente, mas que pertence a nós todos coletivamente, né? É o direito do nós e do eles. Aquele direito que pertence a mim hoje, pertence a nós hoje, mas que pertence também a uma próxima geração, né? Eu simplificava aí como o meio ambiente, o direito ao patrimônio cultural, esse aí é o universo dos direitos difusos, né? Então, o Ministério Público lá esses três direitos. Bom, mas ele também tem uma outra função dele, né? Que ele é o fiscal da lei. Então, a função cuidar que a lei seja observada, e não só a lei com relação à lei penal, né, nós temos uma facilidade muito grande de aliar o Ministério Público à lei penal, porque antes da Constituição de 88, o Ministério Público era um órgão tipicamente acusador, né? A Promotoria de Justiça aparece muito ali no Tribunal do Júri como órgão acusador, ele é o responsável por acusar o meliante lá, o criminoso, né, penal, órgão afeta o papel penal propriamente dito. Mas na verdade não é isso, né? O Ministério Público tem uma outra função de ser fiscal da lei, de observar, por exemplo, o rito processual, a lei processual, se ela está sendo cumprida, e em determinados casos, né, ele intervém no processo como fiscal da lei. A expressão que nós usamos habitualmente no processo civil é o Ministério Público atuar custos legis. Isso aí o professor de processo poderá explicar isso para vocês detalhadamente. E no último tópico aí, a função do Ministério Público em ser o defensor da democracia, preservar as instituições democráticas, né, assegurar que a democracia seja exercida da sua maneira mais plena, mais saudável e mais correta possível. Nesse caso aí, nós temos o Ministério Público como um órgão orientador, né, de algumas atividades. Ele exerce um papel interessante, por exemplo, no processo eleitoral, na condição de defensor da democracia, né? E ele exerce também ali uma atividade interessante nas curadorias, né? Órgãos especializados dentro do Ministério Público, determinados temas. Ele tem funções, estruturas organizacionais dentro do Ministério Público, responsável por defender aí o exercício da democracia, como a curadoria de fundações, curadoria de patrimônio histórico, de meio ambiente, enfim, uma série de estruturas para dar a resposta ao cidadão e defender a sociedade, ou seja, manter a sociedade coesa, né, manter o grupo social coeso, manter o equilíbrio desse grupo social. Bom, então vamos nos seguintes aqui, nós vamos detalhando isso, né, aprofundar sobre esse estudo aí do Ministério Público. Lá no artigo do 127, que institui a presença do Ministério Público, nenhum poder, né, nenhum poder político, nenhum dos órgãos de Estado poderá pleitear, por exemplo, a extinção do Ministério Público. Então, por ser uma instituição permanente, ele está ali na estrutura, na cláusula pétrea, né, do Estado. Nós temos lá o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, como estruturas
basilares do Estado, né, lá do artigo 2º da Constituição, e nós temos aqui no 127 a presença do Ministério Público também definido dessa forma, instituição permanente. Não vou dizer que ele faça parte de um dos três poderes, mas também não é um quarto poder. Então, vamos tentar entender que essa instituição, ela é, então, essencial à função jurisdicional. O Estado não consegue exercer o seu poder judiciário se ele não tiver a presença do Ministério Público. É um órgão catalisador, praticamente, né? E isso torna necessário, nos Estados democráticos, todos os Estados democráticos possuem lá um órgão dessa natureza. Ele tem que ser preservado com uma certa autonomia para que ele possa funcionar de fato, mas ele não pode se prender a nenhuma outra estrutura. E por ele não se prender a nenhuma outra estrutura, ele é um órgão de natureza eminentemente constitucional, né? Eu não vejo aí condições de, por exemplo, dele ser extinto ou dele ter limitado a sua atuação pelo Poder Constituinte derivado, né? Já que ele foi criado com essa característica aí de instituição permanente pelo Poder Constituinte originário. E ainda com a definição, né, que ele é essencial à função jurisdicional, ou seja, está na essência da função jurisdicional, essa função jurisdicional não acontece sem ele. E aí, logo em seguida, né, o Constituinte põe uma outra definição, tanto mais para aclarar um pouco mais, né, diz assim, que incumbe a esse órgão, né, a esse poder, a essa estrutura de poder, a defesa da ordem jurídica, ou seja, ele é responsável por todo o instrumento normativo, né, por defender todo o instrumento normativo produzido, o regime democrático, a manutenção do regime democrático, e os interesses sociais, que são esses coletivos difusos que nós falamos nessa aula, e também os interesses individuais indisponíveis. Individuais indisponíveis, nós já vimos também isso na teoria da Constituição, são os direitos à vida e seus corolários, né? A vida, a saúde, a integridade moral, a integridade física, o socorro à velhice, o amparo à criança, o amparo à maternidade, a saúde em si, ou seja, esses são os direitos chamados individuais indisponíveis. É um trabalho hercúleo, né? Vocês verem o tamanho da dimensão do trabalho dado ao Ministério Público, e isso, a Constituição, que eu interferiu aí, para se ver a importância desse órgão, né? Maior que aquele órgão acusador responsável pelo processo penal, pela ação penal pública, né? Bem mais amplo do que o entendimento que nós tínhamos. Então, vai dizer aí, o Ministério Público, né, ao criar essa instituição e dar a ela essa condição de ser essencial à função jurisdicional e não pertencer a nenhum dos três poderes, não se vincular a nenhum dos três poderes, foi dado a ele uma autonomia funcional, ou seja, o representante do Ministério Público, que nós chamamos de promotor de justiça, ou procurador da República, né, como seja, dependendo de onde ele estiver trabalhando, esse profissional, ele goza de uma autonomia funcional, ou seja, ele conduz o seu processo, ele conduz a sua atuação processual de acordo com o seu saber jurídico, de acordo com a sua consciência, de acordo com o seu senso de avaliação, seu senso de oportunidade. Né? Ele é livre para propor a ação, ele é livre para conduzir o processo, para produzir as provas da forma que ele entende. Né? E também autonomia administrativa, ou seja, o órgão tem autonomia para se estruturar, tem autonomia para se organizar, tem autonomia para se distribuir nos vários rincões do país, né, sem interferência de nenhum outro poder. Então, o que guarda o poder, o Ministério Público, então, né? Ele tem alguns princípios, né, institucionais, por exemplo, a unicidade. Ele é único em todo o país, embora nós tenhamos que admitir que ele tenha duas distribuições, né? Temos o Ministério Público Federal, que atua na Justiça Federal, que atua em defesa dos interesses federais, da República em si, né? Onde os interesses da República se manifestam, e nós temos o Ministério Público Estadual, aquele dividido nas 27 unidades federadas do país, né, que defende o interesse da sociedade nesses estados. Mas aí, ainda assim, ainda que a gente tenha esse conceito, né, de que ele se distribui em todas as unidades federadas, e eu tenho também um Ministério Público Federal, eu não perco o princípio da unicidade, ou seja, as funções são basicamente as mesmas, o propósito de manter funcionando o Poder Judiciário é o mesmo, de defesa da democracia, de defesa dos direitos difusos, enfim, esse conceito da unicidade dele. Né? E o fato dele ser indivisível. A estrutura do Ministério Público, eu não tenho um Ministério Público de diferentes atribuições. Né? Por ele ser único, indivisível, eu não posso ter aí vários
vários ministérios públicos, embora eu tenha o conhecimento, a definição constitucional, né, de que ele atua em várias áreas, ele tem especificidades, né? O Ministério Público Militar, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, enfim, atribuições ali dentro da estrutura funcional dele. E fechando aí, né, a sua chamada independência funcional, que nós já falamos em cima aí, que é a autonomia funcional, a independência do representante do Ministério Público, de ser ali um indivíduo que tome decisões, né, dentro do processo, decisões em oportunidade de propor determinadas ações, ou de agir no seu dia a dia, e isso sem nenhuma peia, sem nenhuma amarra, sem nenhuma subserviência a quem quer que seja. Para garantir até mesmo que este poder, né, esse órgão, enfrente o próprio Estado, né? Ele defenda o cidadão, defenda a sociedade, muitas vezes contra o próprio Estado. Então, para isso, né, ele tem os mesmos privilégios, né, ou as mesmas garantias oferecidas ao Poder Judiciário. Bom, com relação ao princípio da unidade, né, nós acabamos de falar sobre isso aí, né, os membros do Ministério Público integram um só órgão, né, e a direção é do mesmo chefe. Então, assim, eu tenho o Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, e todos os outros procuradores a ele filiados, né, a ele subordinados, constituem ali o Ministério Público Federal. Da mesma forma, em cada estado da federação, eu tenho o Ministério Público Estadual, representado lá pelo Procurador-Geral de Justiça, né, do Estado, e todos os membros do Ministério Público a ele vinculados, a ele subordinados, têm a própria instituição. Vamos lembrar o seguinte, né, no âmbito do município, eu não tenho Ministério Público Municipal, eu não tenho também Advocacia Pública Municipal, tá? Assistência Jurídica Municipal, nós vamos tratar dela em momento oportuno, vamos falar em momento oportuno. Ela tem uma outra forma, né, de se atuar, de se agir, tá? Embora eu tenha municípios enormes, como São Paulo, por exemplo, que é maior que muito estado por aí, ele tem uma estrutura de procuradores, de advogados que atuam ali em defesa do governo local, né, na produção jurídica do município, mas isso não faz parte desse órgão constitucional que é o Ministério Público. Embora nós atuamos em nome do município, né, nós recebemos ali o nome de procuradores, muitas vezes procuradores gerais ou procuradores especiais, e essa função não faz parte do Ministério Público, tá? Só para a gente poder antecipar aí uma discussão, e mais adiante, quando a gente falar da advocacia pública, nós vamos tratar isso com mais profundidade. Aqui nós estamos tratando de um órgão de Estado, né, constituído como órgão de Estado, onde existe a Constituição, tá bom? Só para a gente lembrar, né, lá no passado, lá na teoria da Constituição, nós falamos que o poder constituinte originário é aquele que institui a Constituição do país, né? Institui o nosso Estado, foi ele que escreveu a Constituição Federal. Nós temos aí o poder constituinte decorrente, aquele que escreve a Constituição do Estado, e parou aí, né? E o poder constituinte derivado, que tem poder de emendar a Constituição e nos dá o ordenamento jurídico infraconstitucional, que pertence lá à União Federal e pertence ao Estado. Quando a gente chega na estrutura do município, nós percebemos que o município é uma estrutura um tanto quanto amorfa, né? Um tanto quanto diferente nessa situação do poder federativo, né? Porque o município não gosta desse privilégio, né? O município não tem uma Constituição. Então, por não ter uma Constituição, ele não tem poder constituinte, né? De autodeterminação, né? O município é um órgão criado, é um órgão constituído. E o Estado constitui o município e não o município se auto-institui, né? Por essa razão, ele também não tem o Ministério Público. O promotor de justiça, por exemplo, que atua aqui na minha comarca, ele faz parte da estrutura do Ministério Público Estadual. Né? Só para a gente ter com clareza com relação a isso. E o procurador do município, aquele advogado que atua em defesa dos interesses do município, não deve nenhuma obediência, não tem nenhuma vinculação, não tem nenhuma subordinação ao promotor de justiça da comarca. Né? Essa distribuição também aqui de Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual não prevê subordinação entre eles, tá? São dois órgãos que atendem a um deles zelando pela estrutura no âmbito federal, né? Atuando principalmente diante da Justiça Federal, e o Ministério Público Estadual atuando diretamente no âmbito da Justiça Estadual. Bem, o segundo princípio, né? Tá aí o princípio da indivisibilidade, né? Significa dizer que os membros do Ministério Público podem ser substituídos uns pelos outros.
segundo a forma estabelecida em lei. Tem a lei orgânica do Ministério Público, né, que cuida disso aí. Eu posso, então, ter, embora eu tenha promotores com funções diferentes, né, com especificidades diferentes, atuando em áreas de diferente conhecimento, ou assumindo lá dentro da estrutura do funcionamento do Poder Judiciário algumas atribuições próprias daquelas varas, né, promotores que atuam mais na vara de família, promotores que atuam mais na da saúde, promotores que atuam mais na defesa do patrimônio histórico, do meio ambiente, enfim, e outros que atuam mais na vara penal, na vara criminal, por exemplo. E isso não quer dizer que o poder, a estrutura do órgão seja divisível, né? São atribuições dentro do mesmo propósito. E eles podem ser substituídos uns pelos outros, ou seja, não há uma vinculação pessoal do representante do Ministério Público àquela determinada causa, ou aquele determinado processo, ou aquele determinado município. Ele não se vincula dessa forma. Isso, como eu disse aí, logo na parte baixa aí do slide, né, está dito aí que o princípio da indivisibilidade não impede que o Ministério Público se organize em promotorias especializadas. Né? Eu já falei anteriormente, né, chamadas curadorias, né, curadoria do patrimônio histórico, curadoria do meio ambiente, curadoria de saúde, de idosos, enfim, que são especificidades, né, onde o Ministério Público se especializa para aquela área, e com isso ele consegue dar uma prestação jurisdicional muito mais ampla, muito mais profunda, né, ao cidadão. Lembrando que o Ministério Público, até 1988, ele era assim, um órgão muito fechado, né, muito restrito ao processo criminal em si, e que depois da Constituição ele foi se abrindo como um órgão social, realmente de apoio social, e hoje ele é uma entidade bastante aberta, né? O cidadão comum tem muito acesso ao Ministério Público, principalmente em alguns casos muito interessantes, né? Casos de defesa do consumidor, casos de defesa da saúde, por exemplo, que o Ministério Público atua com uma bem incisiva, e ele acabou se aproximando muito do cidadão comum. Né? É comum a gente encontrar na rua, a gente conversar com pessoas que têm um acesso muito ágil até o Ministério Público, né? De levar seus problemas, de levar seus questionamentos, e o Ministério Público agir para que isso aconteça. Né? Por curiosidade, se vocês entrarem na página lá do Ministério Público de Minas Gerais e verificar lá dentro dos seus processos e procedimentos, tem um link lá específico para isso, você consultar processos e procedimentos, vocês podem verificar que boa parte da atuação do Ministério Público nas nossas comarcas, nas nossas cidades, é baseada em informação que o próprio cidadão leva para ele. Questionamentos, demandas que o cidadão não consegue resolver por sua própria conta, né? Tem coisas assim de falta d'água, de falta de calçamento numa rua, ou um rio sendo maltratado, esgoto ao céu aberto, coisas que o cidadão entende que são direitos difusos, né? Tem plena noção de... E tem o Ministério Público como seu defensor, né? Como o seu principal articulador com relação a isso.